Graça e paz, amados. Estamos estudando a respeito do chamado. O chamado de Deus para alguns homens que colocaram suas vidas à disposição da obra do Senhor. Hoje vamos estudar a respeito do chamado de Samuel, aquele que serviu ao Senhor como sacerdote, como profeta e também como juiz. O texto de hoje é 1 Samuel, capítulo 3, de versículo de 1 a 10. Vamos fazer nossa leitura juntos. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Samuel cresceu numa época em que a palavra do Senhor era rara e as visões elas não eram frequentes. Versículo 2 e 3. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Ambos estavam deitados juntos, e é quando Deus chama Samuel e invoca ele para a missão. Versículo 4 e 5. O Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Samuel, ele ouviu a voz de Deus, mas não entendeu que era o próprio Deus quem estava falando com ele. Pensou que era Eli, correu para Eli e ele disse: não fui eu. Aqui já tem uma lição para todos nós. É aprender a distinguir a voz de Deus da voz dos homens. Versículo 6. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. Então Deus o chamou novamente, pela segunda vez, e ele foi para Eli. E ele disse: eu não te chamei. Agora veja o versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel ainda não conhecia a Deus. Por isso, quando ele ouvia a voz do Senhor, ele corria até Eli. Amados, nós precisamos aprender a distinguir a voz de Deus da voz dos homens. Agora veja comigo o versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli. E disse-me: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem o chamava o jovem. O entendimento que Samuel tinha era que Eli estava chamando ele, mas na verdade era o Senhor. E Eli percebeu isso. Eli percebeu que Deus estava invocando, chamando o jovem Samuel para uma missão grandiosa: libertar o povo dele das garras dos filisteus. Agora veja o conselho que Eli dá a Samuel, versículo 9 e 10. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Quando Eli percebeu que era Deus chamando a Samuel, disse: da próxima vez que você ouvir a voz, você deve dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel foi e se deitou. E a história mostra que Deus o chamou novamente. E ele disse: fala que o teu servo ouve. E a sua vida foi dedicada à obra do Senhor. Como eu falei no início, serviu ao Senhor como sacerdote, profeta e juiz. Cumpriu a missão de Deus na vida dele. Vamos pedir força e graça a Deus, primeiramente para ouvir a voz dele e distinguir da voz dos homens, e depois vamos pedir a ele força e graça para cumprir o chamado dele em nossas vidas, como Samuel fez. Tenha um excelente dia.